Convido os irmãos a que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Faremos a leitura do verso de número 29 até o verso de número 34, dando continuidade à pregação no Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos mais uma vez ao nosso Senhor neste momento. Nosso Senhor, mais uma vez a Tua palavra foi aberta e nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me use. Me use, Senhor, na pregação da Tua palavra, que eu proclame a Tua verdade somente. Usa-me para a glória do Teu nome somente. E abençoa, Pai, o Teu povo. Que apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, Pai, peço-te que a Tua palavra seja exposta com clareza. Dá-me vigor físico, mas sobretudo espiritual, Pai. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem que vai revelar mais uma vez Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus tal qual homem, revelando aqui que ele veio e ele estava então aqui para, como o Filho de Deus, estabelecer aquilo que é chamado do reino de Deus, que é sinônimo também de reino dos céus. O reino de Deus estava sendo estabelecido. E muitas coisas acontecem que são manifestações claras de que o reino de Deus estava sendo estabelecido ali. E aqui nós encontramos mais uma sessão que vai nos revelar isto. Na última exposição, nós ouvimos o Senhor Jesus Cristo como aquele que estava anunciando o ensino, e um ensino que era distinto do ensino dos escribas. E ele falava como alguém que tinha autoridade, e ele anunciava o Evangelho para a salvação de todos, a ponto de muitos ficarem grandemente admirados. E não ficaram somente admirados com o ensino de Cristo, mas ficaram grandemente admirados também com a sua autoridade, porque ele expelia demônios. E ele expeliu demônios e eles então olharam assim: é uma nova doutrina. Ele está expelindo demônios, eles lhe obedecem. Este é o Senhor Jesus Cristo. E Cristo então, meus irmãos, após o seu ensino, nesta ocasião lá na sinagoga, bem como depois da sua demonstração de autoridade sobre os demônios, ele, juntamente com os seus discípulos, saíram da sinagoga e imediatamente foram à casa de Pedro. Isso tudo aconteceu no mesmo dia, meus irmãos. Ele estava na sinagoga pela manhã e então foi à casa de Pedro. E, meus irmãos, como tudo o que Cristo faz, havia um propósito. Como mencionei na última exposição, Cristo não faz nada que não tenha um propósito. Tudo tem um propósito determinado. Como no seu ensino e na sua autoridade sobre as forças das trevas, ele vai demonstrar mais uma vez, que o reinado do Senhor estava ali, próximo de todos eles.
o reino de Deus chegou. Então o verso de número 29 do Evangelho de Marcos nos diz: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. É interessante, meus irmãos, que Pedro, ele morava com a sua sogra e seu irmão André, na mesma casa. Eles dividiam a casa. E isso naquele período, meus irmãos, não era algo estranho, não. Para a cultura ali do povo, naquela ocasião, era algo comum de acontecer. Era comum se encontrar o homem com o irmão ou familiares morando então na mesma casa. E nós encontramos isto aqui no caso de Pedro. Então eles se deslocaram de lá e foram juntos diretamente à casa de Simão e André. E foram para lá porque havia de real necessidade de caminharem até lá. O que estava acontecendo? O que os conduziu até lá? Havia alguém que estava carecendo de socorro. E estas informações, estas notícias acerca desta pessoa chegaram até eles, inclusive até o próprio Cristo. O verso de número 30 nos dirá: a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. É interessante notarmos outra coisa aqui também. Pedro, ele era casado. Como podemos identificar? Se ele tinha sogra, ele era casado. Ter somente sogra, não é possível, não é? Então, ele tinha certamente uma esposa. Pedro era casado e certamente ele tinha família. E se Pedro era casado, e se Pedro tinha família, abrindo um parêntese aqui, nos leva a concluir, rejeitando a ideia da Igreja Católica, que Pedro foi o primeiro Papa. O Papa não pode casar. Pedro era casado e tinha certamente filhos. E estava ali também diante da sua sogra. A ideia, então, dos romanistas cai por terra aqui. Inferir deste texto essa verdade é muito clara. Então, é um engano dos papistas a ideia de que o Senhor, ou melhor, que Pedro foi o primeiro Papa. Ele era casado. E ele era alguém que certamente nutria carinho, afeto, amor pela sua sogra. Ele certamente jamais contaria aquelas piadas sobre sogra, que são muito contadas por aí, né? E há muitas piadas sobre sogras e a dificuldade, talvez, de lidar com sogra. Mas ele certamente tinha um apreço e um amor por ela. Notícias chegaram até ele, notícias também chegaram ao próprio Cristo. Então eles correm até lá. E o que então estava acontecendo com esta mulher? Esta mulher, diz o texto, ela estava com febre. E não era qualquer tipo de febre, meus irmãos, mas uma febre muito alta. Ela estava queimando de febre, como indica o texto. Queimando. Uma febre, de fato, muito pesada ela estava experimentando. E a febre, como nós sabemos, não é necessariamente a doença, mas era um sintoma de uma enfermidade. Alguma enfermidade esta mulher estava experimentando no seu corpo que a estava deixando debilitada. Ela estava numa condição difícil, de fato. Ela estava acamada. Alguns estudiosos acreditam que ela estava experimentando uma doença chamada malária. Então, o seu corpo estava grandemente enfermo. É certo, meus irmãos, não importa qual tenha sido o problema dela, mas se tratava de um problema sério na saúde. O que certamente preocupou aqueles que levaram a notícia até Cristo e os seus discípulos. Se fosse algo simples de se tratar, talvez, essa notícia talvez, ou apelo, ou pedido a Cristo não teria acontecido, mas eles viam como ela carecia então do socorro do Senhor naquele momento. E eles se dirigem àquele que pode socorrê-la.
O que eles fizeram? O texto de Marcos vai nos dizer que eles falaram a respeito dela. O texto de Lucas, passagem paralela a este texto aqui, diz que eles pediram ao mestre para ajudá-la. Eles foram pedir a ele, como que apelando a ele: Senhor, Jesus, socorre. A sogra de Pedro, ela carece de ajuda. Então, tendo sido identificada a gravidade do caso, Cristo foi informado sobre essa situação. E o que é que ele faz? Nós veremos mais à frente. Ele está lá, ele a vê, ele a contempla. E daqui, meus irmãos, nós podemos olhar e tentar tirar algumas verdades. Esta mulher, ela provavelmente era uma crente. E muitas pessoas dizem assim, e nós não podemos perder de vista a ideia de que crentes e ímpios adoecem. Aquelas músicas e aquelas ideias de muitos que os crentes não adoecem é uma mentira. Há muitos que dizem, não, crente não adoece. Há músicas que repreendem a ideia de qualquer tipo de doença, de qualquer natureza no crente, como se a doença não fosse chegar na porta do crente, como se a doença não pudesse alcançar aqueles que pertencem ao Senhor. Mas isto é uma inverdade. Muitos servos do Senhor Jesus Cristo são acometidos por doença. Há casos, registros bíblicos de pessoas que passaram por enfermidades no corpo, também na alma. Então, saiba, meu irmão, e você certamente sabe disso e talvez experimentou no próprio corpo, a enfermidade nos alcança. A enfermidade sempre nos alcançará. E é interessante notarmos que esta verdade, ela deve estar diante dos nossos olhos, devemos estar certos disto. Mas também é interessante quando nós olhamos para esse texto e notamos Cristo. Vejam, Cristo era Deus, Cristo é Deus. Cristo é alguém que é sobremodo elevado. Ele poderia simplesmente não se voltar para esta mulher, indo até ela, mas vejam só. O Senhor Jesus Cristo, ele era alguém que, diferente de muitos homens hoje, que estão preocupados com o ministério público diante dos olhos de muitos, Cristo não fazia coisas simplesmente diante dos olhos de muitos, como aconteceu ali na sinagoga, expulsando um demônio. Mas Cristo também faz coisas grandiosas no privado. Cristo tinha um ministério público, um ministério privado. Cristo não era alguém que tinha um ministério público somente distante do povo, mas era alguém que ia até a casa dos necessitados a fim de ali satisfazer ou socorrer eles daquelas enfermidades. Cristo, meus irmãos, é, portanto, um exemplo. O crente precisa imitar o exemplo dos amigos da sogra de Simão Pedro, bem como imitar o próprio Cristo. Nós somos chamados a isto. Imitar o próprio Cristo, indo ao socorro daqueles, imitando também os amigos da sogra de Simão Pedro. Porque nós lemos que quando ela achava-se acamada com febre, esses amigos logo lhe falaram a respeito dela. Então, se Cristo foi até a casa daquele que estava passando por aflição, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer semelhantemente ao nosso Cristo. Nós devemos ir ao socorro de todos aqueles que carecem de socorro. Nós devemos ir, então, àqueles lugares onde há pessoas passando com doenças e dificuldades no corpo.
Irmãos que muitas vezes se encontram com enfermidade na sua casa ou no hospital, não importa onde seja, é um dever seu ir até lá. É um dever seu aproximar-se do seu irmão. É um dever seu trazer palavras de conforto e consolo. É um dever seu assistir aqueles que têm necessidade. Não importa quem seja. Não importa qual seja a natureza da sua enfermidade. Se permanente ou passageira, se pequena ou grave. É teu dever, meu irmão. E aqui, Cristo faz isso. Se você é um cristão, se você é alguém que deseja caminhar como um pequeno Cristo, imite o seu Senhor nisto também. Vá até aqueles que precisam de consolo. E lá, quando estiver, faça exatamente como fizeram aquelas pessoas que levaram notícia a Cristo. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos correr a Cristo quando estivermos em meio às aflições. Quando a angústia nos alcançar, quando a enfermidade nos abater, quando as dificuldades chegarem à nossa porta, nós devemos sim clamar ao Senhor. Porque somente Ele é quem pode nos livrar dessas situações. É certo isto. E nós geralmente clamamos ao Senhor mesmo, né? Geralmente não clamamos quando estamos bem. Nos esquecemos. Mas quando estamos mal, corremos. Mas que isso seja enfatizado. Não corra para outras coisas. Não se abrace a outros meios, a outras supostas formas de curar, outras supostas formas de encontrar consolo. Você só encontrará consolo, alívio para a sua enfermidade, se você clamar, correr até o Senhor Jesus Cristo. É somente nele que encontramos, então, verdadeira cura. Mas, meus irmãos, vocês não devem somente clamar por vocês. Como mencionei, vou repetir. Os amigos clamaram a Cristo em favor dela. O que é que você deve fazer, então? Quem está enfermo que você conhece? Quem padece com alguma doença? Não importa quem seja. Se ele é crente, se não é. Se é parente seu, se não é. Você deve clamar em favor desta pessoa. Você deve rogar a Cristo. É isso que nós fazemos aqui. O culto público é uma ocasião oportuna para isto. Nós oramos àquele que pode ouvir a nossa oração e pode socorrer aquele que está aflito. E nós cremos nisto. Então não podemos jamais ser egoístas e então orar por nós apenas. Não. Lembre-se, quem tem passado por dificuldades, anote lá, ajoelhe-se e ore. Clame por ele. Isso é uma prática daqueles que conhecem a Cristo. Se você conhece a Cristo, você fará isso. Orará por todos aqueles que padecem com enfermidades. Cristo, meus irmãos, sendo compassivo e misericordioso, ele não poderia ficar sem reação diante disto. Ele não poderia jamais deixar de ouvir aquelas coisas e ficar então parado. Pelo menos nesta ocasião não, porque sabemos de ocasiões que ele não curou pessoas. Mas aqui neste, não. Sua misericórdia é demonstrada aqui. Misericórdia de Cristo, de um Cristo que é compassivo. O texto vai nos dizer, no verso de número 31, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então vejam, Cristo ele se aproximou dela. Ele ficou pertinho daquela pessoa que estava passando por uma dificuldade terrível de saúde. E então ele a cura, mas como foi que Cristo a curou? Qual foi o gesto de Cristo ali?
Há formas apresentadas pelos evangelhos que apresentam como que alguma perspectiva distinta acerca deste ato do Senhor. É interessante, nós fizemos a leitura aqui, na leitura continuada das Escrituras, desta ocasião, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. O outro evangelho, paralelo a este, vai também nos trazer algumas palavras diferentes acerca desta ocasião. Lucas, no capítulo 4, versos 38 a 39, nos diz o seguinte: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Lembrem-se, Lucas era um médico. Ele está trazendo as descrições aqui. Então ele vai dizer assim: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Um comentarista escreveu o seguinte: Doutor Lucas menciona o que deve ter lhe impressionado mais, a saber, que a posição exata na qual Jesus, o médico dos médicos, colocou-se diante da sogra de Pedro, era típica de um médico. Então, ele se debruçou sobre ela. Teria Lucas feito isto muitas vezes ao atender seus pacientes? Lucas ainda diz, e repreendeu a febre. Jesus ordenou que a febre a deixasse. Febre, ventos, ondas, isso não faz diferença para Jesus. E exerceu completo controle sobre todos eles. Então aqui ele repreende a febre da mesma maneira que repreendera as ondas agitadas e com os ventos ferozes no original, usando o mesmo verbo em cada caso. Cristo repreendeu o mesmo verbo. Ele utiliza aqui, curando então esta mulher da enfermidade que ela estava experimentando. Meus irmãos, é fato, Cristo cura. A febre imediatamente a abandonou. E Cristo não precisava de meios para fazer curas. Ele simplesmente curava porque tinha poder e autoridade para fazer isto. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Nada é demasiadamente difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sua divindade, o seu poder, sua autoridade são evidenciadas com a sogra de Pedro. São evidenciadas ali. Ele revelou isto. Cristo cura. Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus capítulo 8 diversas curas que o Senhor realizou. Cristo é aquele que cura o leproso. Levantou aquele homem numa condição miserável. O tipo de homem que era rejeitado, porque o leproso ele não tinha espaço ali. O que é que Cristo faz? Cristo se compadece dele. Cristo se compadece de um outro também. Cristo se compadece daquele que também não era considerado ou benquisto no meio daqueles ali, o gentio. O gentio clama a ele, e o que é que ele faz? Ele se compadece. E ele cura, sem precisar nem tocar. De longe, ele cura a enfermidade. Ali também é revelado um milagre e a cura feita à sogra de Pedro e a muitos outros, como veremos mais à frente. Vejam, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele curou vários tipos de enfermidades distintas. Das mais graves, às outras que aos nossos olhos parecem simples. E o que é que acontece aqui? Cristo cura. E quando a febre baixa, meus irmãos, quando a febre baixa, você certamente já passou por isso, febre
alta. Quando a febre baixa, você toma um medicamento ou algo dessa natureza, você ainda não fica muito bem. Fica com o corpo mole, indisposto. Mas é interessante o que acontece aqui. O que aconteceu com essa mulher? O texto vai dizer que ela imediatamente passou a servir. Imediatamente. Ela certamente, meus irmãos, então foi plenamente curada. O que estava provocando a febre, então, foi arrancado dela. Pois logo em seguida a mulher passou a servir, como se nada tivesse acontecido. É um contraste muito grande. E de uma hora para outra. Imagine você se deparar com alguém acamado e no mesmo instante essa pessoa em pé servindo, andando na casa e servindo aqueles que estão na casa com alimento. Provavelmente era isso que ela estava fazendo aqui, servindo à mesa. Cristo a curou e ela serve aquele que a curou. Ela não deu lugar ao que tinha acontecido. Ela não deu lugar ao seu estado. Ela não saiu para contar notícias sobre a sua cura. Ela imediatamente se volta para aquele que a libertou. E o texto vai dizer que ela serve a Cristo continuamente. Ela estava servindo a Ele, como indica o texto original. Serviço, meus irmãos. Nós vemos que o nosso Senhor, Ele tem poder, Ele pode curar, e Ele curou. Ele fez isso. Incontestável esta verdade nos Evangelhos. Mas notem também que aqueles que são curados devem se voltar para o Senhor em serviço. Cristo nos curou de grande enfermidade. Qual foi a enfermidade que o Senhor te curou? Veja, meus irmãos, o nosso Senhor nos cura. Ele cura homens e mulheres de suas enfermidades. Enfermidades físicas. Quem pode nos libertar delas, senão Cristo? Enfermidades e angústias espirituais. Quem pode nos libertar delas, senão Cristo? Enfermidades na alma. Que todos nós experimentamos um dia. Todos nós estávamos enfermos. Todos nós estávamos doentes. Todos nós estávamos com a doença mortal. Mas o que foi que Cristo fez? Ele nos libertou. Ele nos curou. Para quê? Para que o sirvamos. Esta mulher passou a servir ao seu Senhor. Nós devemos, então, semelhantemente, servir aquele que é o nosso médico. Servindo a Ele no serviço aos nossos irmãos, socorrendo, ajudando. Nós devemos servir, meus irmãos. Nós devemos servir. Somos chamados para isso. Se o próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir, que dirá nós? O próprio Cristo veio para servir, não para ser servido. Ele vai dizer ainda, dar a sua vida em resgate por muitos. Ele se entregou completamente por outros. Pessoas como eu e você que não merecíamos esta gloriosa bênção da salvação. Então devemos pensar, você deve refletir, como eu posso servir a Cristo? Como eu posso servir na sua obra? Como posso servir ao meu irmão? O que eu tenho feito hoje? Que seja uma demonstração de gratidão da minha parte para com Deus que me livrou. Não importa a enfermidade que você experimentou. Você não precisa me dizer qual foi a enfermidade que você experimentou. Se você experimentou e foi liberto, sirva ao seu Senhor
Foi para isto que ele nos criou. Foi para isto também que ele nos libertou. Mas, meus irmãos, Cristo, ele é aquele que não se compadece apenas desta mulher. Cristo, ele vai estender a sua misericórdia a muitos. Muitos. Indiscriminadamente. Não importa qual seja a natureza do problema que aquelas pessoas estavam experimentando. E então no verso 32 até o verso 34, encontramos a revelação de muitas outras curas que o próprio Senhor fez. E o texto diz, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. A sogra de Pedro, meus irmãos, ela foi curada provavelmente ali por volta do meio-dia. Se tratava do dia de sábado, o dia em que eles dedicavam para o serviço e a adoração. Como mencionei no início, Cristo saiu da sinagoga, foi imediatamente à casa de Pedro, a curou. E como era dia de sábado, eles só levaram os doentes, só se deslocaram com os doentes depois do término do sábado, no final do dia. E então, Cristo, tendo recebido todas estas pessoas à porta, vários doentes, Cristo tem compaixão. Ele tem compaixão dos mais simples. Cristo ele vai curar então sem restrições. Os 3 grupos excluídos aqui, como no texto de Mateus, leprosos, gentios, mulher, como no caso da sogra de Pedro. Ele não desvaloriza. Ele não faz separação. Ele não cura somente aqueles que ele imagina que devem ser alvo de cura ou que são merecedores disto. Cristo, ele é um bom pastor. E Cristo, como um bom pastor, ele se compadece do aflito. Ele se compadece. Ele também, muitas vezes, vai ser aquele que não vai permitir que a praga ou as doenças nos alcancem de um modo que possa nos destruir completamente. Muitas vezes também deixa. Ele é aquele que muitas vezes, quando nós estamos experimentando angústias terríveis, ele é aquele que na enfermidade nos socorrerá, nos trará conforto em meio à angústia. Cristo faz isso conosco. Sua bondade, meus irmãos, então, se estende a todos aqueles que careciam de socorro. Então, Cristo é revelado como aquele que não tem apenas poder para curar a febre, o que era para muitos um ato simples, uma vez que consideramos a febre como algo simples de resolver. Mas como registra a Escritura, diversas são as enfermidades, mas Ele pode livrar o homem de todas elas. Cristo não tem apenas compaixão. Cristo, para poder livrar e curar, Ele também tem de ter poder. Todo o poder e toda a autoridade estava em suas mãos para fazer o que Ele quisesse. As curas, meus irmãos, os milagres, são evidências, como mencionei anteriormente, de que o reino de Deus chegou. E Cristo não cessa de dar evidências disto. Como escreveu um estudioso, alguns aspectos proeminentes dos milagres de cura do nosso Senhor são os seguintes. Primeiramente, notamos sua soberania ao curar. Ele não curou a todos. Ele livrou apenas um de muitos no tanque de Betesda e deixou o restante deficiente. O coxo curado no templo por Pedro e João havia mendigado naquele lugar todos os dias por anos. Jesus havia sido um visitante frequente no templo.
Evidentemente, Jesus havia ignorado o mendigo coxo a despeito de suas súplicas. Em segundo lugar, há uma conexão frequente entre curas e fé. Isso não é uniforme. Dos 10 leprosos curados em uma ocasião, apenas um retornou para agradecer a Jesus. Algumas vezes um homem é curado em conexão com a fé de outros. O paralítico, baixado através do eirado, é curado e tem os seus pecados perdoados por causa da fé de seus amigos. Há também uma conexão entre cura e perdão dos pecados, como mostra o incidente acima. Em terceiro lugar, os milagres são primariamente sinais. Na verdade, uma das palavras mais frequentes para os milagres no Novo Testamento tem exatamente esse significado. Como tais, eles apontam não para si mesmos, mas para algo mais, como um indicador, dirige-nos para um destino diferente de si mesmo. Eles são, como Jesus disse a João Batista, sinais do reino de Deus, de suas próprias credenciais messiânicas. Eles apontam para o cumprimento da era da preparação. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse foi um período singular. Jesus foi uma pessoa singular. Os eventos envolvendo o seu ministério e a confirmação dos mesmos pelos apóstolos foram também únicos, revelando o reino de Deus. Eventos únicos. Cura milagrosa, cura extraordinária da parte de Deus. Como daquela forma hoje, não se repete. Cristo tinha poder para curar ao tocar. Cristo tinha poder para curar ao falar. Os apóstolos tinham poder para curar ao tocar, ao passar um manto. Cura? Sim, no passado existiu. Hoje, meus irmãos, nestes termos, de forma nenhuma. Nós não temos inerentemente a nós poder para curar. Você já contemplou alguém chegando e tocando assim com a mão e curando algum enfermo? Não existe mais isto hoje. Mas o Senhor, Ele pode curar. Nós cremos nisto. O fato de nós orarmos é uma evidência disto, não é mesmo? Por que razão você ora a Cristo em favor dos outros? Senão porque você confia que Ele pode curar. O Senhor pode libertar homens. O Senhor pode sarar aqueles que estão enfermos. O Senhor pode escutar as nossas orações. E então, segundo a sua providência, segundo a sua bondade que é imensa, Ele pode restaurar a saúde daquele que está doente. Há muitos que se dizem homens que podem curar neste mundo. Eles são aqueles que fazem milagres. Eles são como aqueles homens no passado que fizeram um milagre diante de Moisés. Moisés fazia em nome de Deus. Eles faziam coisas semelhantes. Pelas forças e pela instrumentalidade de Deus, de forma nenhuma, mas de Satanás, para enganar a muitos. É o que muitos têm feito hoje. Supostas curas. De homens que dizem que curam em nome de Deus, mas aquilo que não são atos de Deus na cura destas pessoas. Programas de televisão de homens que se dizem servos do Altíssimo, mas que revelam no Evangelho que pregam e na vida que vivem que nunca conheceram o Redentor. Para estes, certamente, o Senhor dirá, caso não se arrependam, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios. Ele vai dizer, apartem-se de mim, eu não vos conheço. Mas o Senhor, Ele escuta sim as nossas orações e segundo a sua providência, Ele pode livrar a muitos das enfermidades que experimentam. Cristo reina.
E há, meus irmãos, além de cura, há também expulsão de demônios. E ele faz uma passagem muito rápida acerca disso. Naquele dia não teve apenas cura de diversas enfermidades, mas também expulsão daqueles espíritos malignos. O neopentecostalismo tem o costume de dizer que a pessoa tem um demônio provocando certa enfermidade. Mas é interessante notarmos que o texto ele vai fazer uma distinção, não somente aqui, mas quando olhamos também para os outros evangelhos, uma distinção entre endemoniados e enfermos. As enfermidades aqui não são provocadas por demônios. E muitos dizem, você está experimentando o quê? Eu estou experimentando determinada enfermidade. Isso é o demônio do adultério, é o demônio da febre, é o demônio do câncer, é o demônio da dor de cabeça, é o demônio da unha encravada, é o demônio... Há demônio para tudo. Demônio para todo tipo de enfermidade. Porque são demônios somente que provocam. Demônio da lascívia, é o demônio da cobiça. Ninguém é responsável pelo que faz. Não é responsabilidade, não. Conhecimento do seu pecado e abandono dele, não. Por que não tem? Porque são demônios que fazem isto. Mas não. A distinção. O Senhor cura aqueles que estavam experimentando doenças de fato no corpo, e o Senhor é aquele que liberta aqueles que estavam cativos às trevas, aqueles que eram servos e escravos de Satanás. Pessoas que estavam realmente possuídas por espíritos malignos eram levados, e o Senhor, porque tem autoridade, expelia os demônios. Mas estes demônios, semelhante ao demônio na sinagoga, conhecia a Cristo, sabia quem Ele era e falavam coisas a respeito de Cristo. Aqui também. Parece que os demônios são sempre falantes. Sabendo que Cristo disse, sabendo Cristo disso, não deixou de impedi-los de abrir a boca. Cristo, Ele não quer que os demônios falem acerca de quem Ele é. Como falei na última exposição, os demônios sabem quem Ele é. Eles até falam sobre Ele, não mentiras, mas verdades. Contudo, Jesus não quer o testemunho a seu respeito através da boca daqueles que são seus inimigos. Jesus queria revelar sua identidade como Messias, o Salvador, no seu tempo certo. No tempo determinado por Ele, Ele queria ser conhecido como Messias, como Redentor. Não no tempo que Satanás e seus demônios tentavam revelar diante dos olhos dos homens. Calem-se. O testemunho de vocês não me interessa. O Senhor tem autoridade sobre os demônios. O Senhor, Ele cura. Meus irmãos, nós devemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e devemos encontrar nele aquele que é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. E nós devemos seguir então os passos do nosso Senhor e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é misericordioso. Misericordioso. Qual a conclusão então? Nós devemos ser misericordiosos como Cristo. O que é que nós devemos fazer? Devemos nos compadecer daqueles que experimentam enfermidades, independentemente de qual natureza e gravidade seja. Cristo, Ele nos ama no leito da enfermidade. Nós deveríamos amar aqueles que estão no leito de enfermidade. Amar. E uma coisa que nós devemos pensar também, e isso mais para nós, talvez você experimente uma enfermidade ruim, terrível na sua vida. Talvez você experimente hoje, talvez você experimente mais tarde. Saiba que você está sujeito a isso.
Você está sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. E uma coisa nós devemos ter na cabeça. Jesus, assim como viu a mulher e dela se compadeceu, esteve com ela, ele certamente está conosco. Não importa qual seja o nosso estado. Mas, meus irmãos, isso não significa necessariamente que ele haverá de nos curar. O Senhor pode não nos curar. O Senhor pode, de repente, não nos curar naquela ocasião que nós imaginamos que ele poderia nos curar. O que aconteceu com Lázaro? Foi exatamente assim, não foi? O Senhor Jesus Cristo poderia ter curado ele antes, mas ele não curou. E nós não podemos pensar então, porque o Senhor não me curou imediatamente, ele não me ama. Porque, meus irmãos, isso de forma alguma é uma demonstração de amor por você. Cristo se demorou para curar a Lázaro, mas o texto vai dizer que ele o amava. Não é porque Cristo se demora para curar, não é porque Cristo se demora na nossa cabeça de nos libertar de alguma enfermidade que ele não te ama. É um equívoco pensar que aqueles que passam por enfermidade não têm o amor de Deus. Isso jamais é uma demonstração de amor por você. Cristo não curou Lázaro imediatamente. Porque, meus irmãos, ele seria muito mais glorificado noutra ocasião. Cristo seria muito mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura de Lázaro. O Senhor tinha em vista a glória do seu nome. Ele não curou a Lázaro, mas o ressuscitou. O seu nome foi glorificado. Talvez ele queira que você o glorifique na enfermidade. Ele nos dá muitas enfermidades para o nosso próprio benefício até. Para a purificação da nossa alma, para sermos mais dependentes dele. Estejamos certos, meus irmãos, de que se ele não nos curar hoje, no dia em que seremos ressurretos, teremos corpos plenamente glorificados. O nome do Senhor será louvado. Então tenhamos esta verdade no nosso coração. O Senhor te ama, não importa qual enfermidade você experimente. Nós devemos então estar certos disso, porque essa é a demonstração do amor de Deus para nós. Mas ele pode não curar muitas enfermidades nossas aqui nesta vida, e eu me refiro aqui especificamente a enfermidades no corpo, doenças. Mas há uma enfermidade que ele só pode fazer e arrancar de nós aqui nesta vida. Quando as pessoas lhe apresentavam suas necessidades, fossem elas de cura, de alimento ou perdão, ele estava sempre pronto a socorrê-las. Quando exausto de uma longa jornada, Jesus descansava junto a um poço. Esqueceu-se prontamente de sua própria fadiga para evangelizar uma mulher samaritana. A Zaqueu, Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Noutra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Certa vez, Jesus indicou qual é o maior amor que alguém pode demonstrar a outro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Esse é aquele amor que Jesus mesmo revelou. Ele deu a sua vida em favor de muitos. E ele deu a sua vida em favor de muitos para curar, para libertar de uma doença fatal, uma doença mortal.
Uma doença, meus irmãos, que trouxe para cada um de nós não somente morte física. A queda em Adão trouxe para nós morte física, espiritual e eterna. Nós apodrecemos, adoecemos, morremos, fato. Morremos espiritualmente, distantes e separados do nosso Senhor. E a morte eterna está para aqueles que nunca se renderam a Cristo. Experimentarão condenação, experimentarão o que a Escritura chama de segunda morte. Serão ressuscitados para o juízo. Cristo veio nos libertar desta enfermidade, desta doença fatal. Uma doença que não pode encontrar cura fora do remédio providenciado por Deus. E quem é o remédio para isto? Cristo. Cristo é o único remédio para nos livrar deste mal terrível que contaminou não somente um, nem dois, nem três, mas toda a humanidade. Nós possuímos esta enfermidade. Aqueles que hoje não conhecem a Cristo possuem ela, estão caminhando para a morte eterna. O Evangelho de Mateus, meus irmãos, nos traz um texto que fala sobre aquele que viria como o nosso servo sofredor. E o texto de Mateus, na passagem paralela a esta de Marcos, nos diz que é verdade de que Cristo seria aquele que nos libertaria das doenças e da enfermidade, sobretudo da enfermidade principal que nos conduzia ao inferno. E o texto que é citado por Mateus, que encontrou seu cumprimento em Cristo, é Isaías capítulo 53, verso de número 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Cristo, Ele levou sobre si o quê, meus irmãos? As nossas enfermidades. Cristo levou sobre Ele as nossas transgressões, todas as nossas mazelas. Cristo levou sobre si para a nossa salvação. Cristo, o Filho de Deus, servo sofredor. Foi Ele quem fez isso. Toda enfermidade que experimentamos é fruto do pecado que nos condenava. O pecado trouxe isso ao homem. Encontrávamos nesse estado de pecado. E então, porque estávamos nesse estado de pecado, então experimentávamos também, e experimentamos ainda hoje, todas as misérias desta vida. Fruto deste pecado original, do qual o Senhor nos liberta. Nós fomos redimidos e estamos sendo redimidos. Nós fomos salvos e estamos sendo salvos. Um dia estaremos plenamente libertos do pecado e da consequência do pecado, que são as suas misérias que nós experimentamos hoje. Meus irmãos, a história da redenção consiste em enfermos serem curados de uma vez por Cristo através de um ato simples, mas sim grandioso. De atos simples, mas sim grandioso. A história da redenção consiste em Cristo entregar-se por nós para a nossa plena salvação. Em Cristo encontramos libertação. Em Cristo encontramos verdadeira cura para a nossa alma. Nele nós encontramos o resgate. Ele é o nosso resgatador. Um dia, enfermidades que nos alcançam já não existirão mais. Lágrimas
já não mais escorrerão no nosso rosto. Nós habitaremos com Cristo perfeitos, livres de tudo aquilo que é fruto do pecado que nós cometemos em Adão. Bendito, meus irmãos, seja o nome do nosso Senhor. Ele é o nosso médico. Ele me curou. Ele te curou. Amém. Oremos ao nosso Deus. Nosso amado Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. E porque a Tua palavra nos revela que o Senhor é um Deus que é misericordioso. O Teu Filho Jesus Cristo é misericordioso. Ensina-nos, Pai, a sermos como Ele, misericordiosos, compassivos, bondosos. Ensina-nos, ajuda-nos, capacita-nos pelo Teu Santo Espírito e pela Tua palavra a vivermos como Cristo viveu. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.